Alô pessoal, então vamos resolver aqui mais um exercício. Exercício 4 dessa prova ainda, segundo semestre de 2017, tá? Considere a seguinte regressão. Salário, beta 0 mais beta 1 Educ mais beta 2 Expert mais beta 3 E1 mais Mi1, com 100 observações, N é igual a 100, no qual temos os seguintes instrumentos, E2, E3, E4. Salário é o salário do indivíduo, Educ é de escolaridade, Expert experiência. Assim, a gente fez a seguinte regressão. Vejam vocês, o que ele fez? Ele fez uma regressão do termo de erro Mi em relação a quem? A Z1 e a Z2, Z3 e Z4, que são os meus instrumentos. Quando a gente regride o termo, faz uma regressão auxiliar com o termo de erro da equação principal, qual é o teste que a gente está fazendo? Teste sobre identificação. Isso vai ser muito importante para a gente resolver esse exercício. Com os respectivos p-valores 0,15, 0,25, 0,3, 0... A gente pode usar os p-valores para ver as significâncias estatísticas. Então, por exemplo, 0,25 é o p-valor que pode me ajudar a ver a significância estatística de Z1. 0,3 pode me ajudar a ver a significância estatística de Z2. Mas vamos lá. Explica o procedimento que foi feito e qual o resultado obtido. Bom, foi feito um teste sobre identificação, com o objetivo de ver se o instrumento possui relação com o termo de erro ou não. Partindo da equação principal, vamos estimar o termo de erro por meio de uma regressão auxiliar. Nela, inserindo as variáveis exógenas e as variáveis instrumentais. Então, quais são as variáveis? Sempre nessa regressão auxiliar eu vou inserir quem? Minha variável exógena e meus instrumentos, E2, E3 e Z4, ok? Bom, feito isso, certo? O professor estimou aqui e ele nos revelou essa seguinte equação, que eu transcrevi aqui, certo? E a gente vai proceder para o teste. Vamos lembrar qual é o teste? O teste fala o seguinte, a gente pode fazer um teste mediante um cálculo da tabela aqui quadrada. Normalmente o que a gente faz? Daria para calcular o N e o R? Daria, certo? Só que acontece, o professor, ele não passou Na verdade, ele passou sim, né? Tá até aqui, ó, que quadrada tabelada com grau de liberdade a 10% de significância 2,71. Então, vocês até poderiam calcular, fazer o N vezes o R, entendeu? O N vezes o R. Mas, esse exercício, ele nos fornece uma experiência única. Por quê? Porque a gente aqui está errado, né? Na verdade, nós temos os valores de Q quadrado, mas a gente pode olhar para os p-valores, tá bom? Então, aqueles que foram significativos... Então, a gente vai olhar para o p-valor. Vamos lembrar qual é a regra do p-valor? Se o meu p-valor for maior do que o meu nível de significância, a gente sempre coloca nível de significância é de 5%, que é igual a 0,05, ok? Se o p-valor for maior, pessoal, do que o 0,03, significa o quê? A variável Z2 não é significativa, certo? Então, vamos olhar sempre assim, né? De qual forma? Vamos olhar. Quem é o p-valor para Z2, certo? Vamos lembrar, a gente está querendo ver o quê? Se o meu... novamente, se o instrumento Z2, Z3, Z4 possui relação com o termo de erro. Então, vamos lá. Quem é o p-valor de Z2, gente? 0,3. É maior do que 5%? 0,05? Sim. Então, é não significativo, ou seja, não possui relação com o termo de erro, o que é bom. Porque para o Z2 ser um bom instrumento, uma das características é o que? A relação dele com o termo de erro Mi1 precisa ser igual a 0, certo? É uma das características. E Z3, 0,02, maior do que 0,05? Também, então é não significativo. Então Z3, gente, é um bom instrumento também. E Z4? Z4 já não é. Z4 é significante, ou seja, significa o quê? A covariância de Z4 com o termo de erro é diferente de zero. E isso não é bom, ok? Dito isso, certo? E qual foi o resultado obtido? Bom, o resultado obtido foi que Z4 não é um bom instrumento, Z3 é um bom instrumento e Z2 também é um bom instrumento, certo? Letra B. Se o procedimento está correto, a modelagem considera a respeito de Educ Expert. O que considera a respeito de Educ Expert? Por quê? Bom, a gente pode pensar o seguinte, Educ Expert são o quê? Elas são variáveis endógenas, porque vamos lembrar, nessa regressão auxiliar, pessoal, quem é que entra? São as variáveis exógenas, caso de Z1, Z2, Z3 e Z4, que são as minhas variáveis instrumentais.
meus instrumentos, ok? Se não entra é porque é o que? É endógena, que é o que eu estou falando aqui. Então, ambas são endógenas, pois não se encontram na equação do termo de erro μ1, ok? Espero que vocês tenham entendido. Maiores dúvidas, só falar.